Olá! Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. Continue aplicado em seus estudos, o seu sonho está cada vez mais próximo. Boa aula! Vamos lá. Então, pessoal, vamos agora na nossa última unidade de ensino sobre o IOF. Vamos tratar de um tema importantíssimo, que é o aspecto quantitativo deste imposto. Vamos tratar tanto da sua base de cálculo como da sua alíquota. Vocês vão ver comigo que no IOF há uma particularidade, uma especificidade. O IOF é o único tributo que tem algumas alíquotas, em um caso, né, definidas pela Constituição Federal. Vocês vão ver comigo que a Constituição Federal estabelece as alíquotas, um determinado tipo de alíquota, no caso de operações com ouro, quando utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial, no seu artigo 153, parágrafo 5º. Então vamos lá, item por item aí do aspecto quantitativo do IOF, começando com a sua base de cálculo. Então vejam comigo em relação às operações de crédito. Base de cálculo aí é o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros, ou seja, é o montante do empréstimo. E nesse montante compreende também os juros decorrentes de atrasos no pagamento desse empréstimo. Então veja que é considerado tanto o montante do empréstimo como os juros, né, decorrentes aí do citado empréstimo. Então veja, né, que relativo às operações de câmbio é o respectivo montante em moeda nacional recebido ou entregue ou posto à disposição. Então veja que sempre a base de cálculo deverá, na operação de câmbio, ser transformada em real. Então, mesmo isso já caiu em concurso público, mesmo na hipótese em que aqui no Brasil uma pessoa vai numa casa de câmbio e troca dólar por euro, vai ter que ser convertido esse valor, na hipótese, para fins de cálculo do IOF na nossa moeda nacional. Por exemplo, a pessoa quer trocar 50 mil euros em determinado valor de dólar. Então, vai ser transformado esse valor em... Claro, ele vai receber o montante em dólar, vai pagar o IOF, mas ali vai se verificar o quanto vale 50 mil euros em real, porque sempre tem que ser transformado na nossa moeda vigente, que é o real. Então, mesmo na hipótese de troca de moedas estrangeiras, incide o IOF, mas para fins de cálculo vai se fazer a conversão em moeda nacional. E nessa hipótese vai ser o dia como... E aí, que dia que eu vou contar? Qual é a taxa de câmbio que eu vou utilizar? Qual é o valor, né, daquele dia? É no momento da troca, ou seja, conforme o artigo 144 do CTN, no momento da ocorrência do fato gerador. Então, naquele dia que eu fiz a troca, né, é aquele dia que eu vou ver o quanto está valendo a moeda, independente ou não se o lançamento vai ocorrer posteriormente. O que vale ali é o momento da ocorrência do fato gerador. E o momento da ocorrência do fato gerador relativo às operações de câmbio é o momento em que é a troca da moeda. Ok? Vamos seguindo. Então, em relação às operações de câmbio, é a base de cálculo, respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição. Em relação às operações de seguro, é tranquilo. Será o montante do prêmio, isto é, o montante que a pessoa irá receber se ocorrer o fato que deu origem ao contrato. Então, vamos supor que determinado contrato de
automóvel, né, de seguro de automóvel está, por exemplo, um Passat, né, um Passat da Volks, está lá, o contrato vale 50 mil. Então, esse montante que a pessoa vai receber, no caso de contrato de seguro referente a um sinistro total no automóvel, o montante da base de cálculo é o valor de 50 mil. Ou seja, é o montante do prêmio. Se a pessoa faz um seguro de vida no valor de 100 mil, a base de cálculo será 100 mil reais. Então, é o montante do prêmio referente ao contrato de seguro. No que diz respeito às operações relativas a títulos e valores mobiliários, há uma distinção na nossa legislação. Na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. Na transmissão, o preço, né, se o fato gerador aí for a transmissão, o preço, né, o momento da ocorrência for a transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determina a lei. Ou, letra C, se for o momento da ocorrência do fato gerador no pagamento ou resgate, é o preço estabelecido nesse momento do pagamento ou resgate. Por fim, ademais, em relação às operações com ouro, quando ela é utilizada como ativo financeiro ou instrumento cambial, o preço da aquisição do ouro, desde que dentro dos limites de variação da cotação vigente no mercado doméstico, no dia da operação. B, tratando-se de ouro físico, oriundo do exterior, o preço da aquisição em moeda nacional será determinado com base no valor de mercado doméstico na data do desembaraço aduaneiro. Então veja que nesse caso é o momento em que se considera ocorrido o desembaraço aduaneiro desse ouro físico. Beleza? Veja que já foi cobrado em provas de concurso público que, por exemplo, se ele vem por águas territoriais, não é o momento que ele ingressa em águas territoriais brasileiras, mas sim, né, o momento aí em que é o desembaraço aduaneiro, é o momento em que vai se verificar a base de cálculo nesta hipótese. Beleza? No que tange às alíquotas, é importante salientar, como vocês bem sabem, que esse imposto também é predominantemente extrafiscal. E, sendo assim, o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, estabelece que o Poder Executivo é o rei das alíquotas no IOF. Veja que o Poder Executivo é o rei das alíquotas, tanto no imposto de importação, no imposto de exportação, no IPI e no IOF. No caso do IOF, né, ele pode alterar as alíquotas. O Poder Executivo pode alterar as alíquotas do IOF. E aqui é importante você entender, no caso do IOF, como ocorre, por exemplo, no imposto de importação e no imposto de exportação, que não é necessariamente a presidenta Dilma que pode alterar o IOF. Né? Quando a Constituição fala que o Poder Executivo pode alterar, por ato do Poder Executivo, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do IOF, esse Poder Executivo não significa apenas a presidenta da República. Ou seja, não é somente o presidente que tem competência para alterar as alíquotas do IOF. O ministro da Fazenda também tem, se a legislação assim dispor. Então, é muito comum o ministro da Fazenda, hoje o Guido Mantega, alterar por portaria ministerial as alíquotas do IOF. E isso é constitucional? É constitucional. Por quê? Porque quando a Constituição estabelece que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do IOF, esse Poder Executivo não significa apenas presidente da República. Significa algum órgão vinculado ao Poder Executivo também pode alterar nos termos da lei infraconstitucional. Ok? Então veja aí que, no que tange às alíquotas, há possibilidade de alteração por ato do Poder Executivo, atendidas as condições e limites fixados em lei. Assim, por exemplo, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou mais de uma vez pela possibilidade, isto é,
pela legalidade, é legal, né, a legalidade de ser alterada a alíquota do IOF por meio de portaria ministerial, não havendo ofensa ao princípio da legalidade. Por exemplo, o RESP aí, 1123.249 do Rio de Janeiro e o RESP 552.651 do Ceará, né? 552.651 Ceará. Então veja que a Constituição Federal estabelece no artigo 150, inciso 1, que, em regra, apenas a lei pode aumentar a alíquota de um tributo. Todavia, contudo, porém, o artigo 153, parágrafo 1º, traz exceções ao imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF. E, nesse caso, estabelece que, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, o Poder Executivo pode alterar a alíquota. No caso do IOF, mediante portaria ministerial que é autorizada em lei, o ministro da Fazenda pode alterar as alíquotas do IOF. Em razão de que vocês bem sabem que muitas vezes o ministro da Fazenda tem que atuar de forma enérgica, ágil, né? De forma muito rápida, ele tem que intervir no domínio econômico para que, por exemplo, não ocorra o aumento da inflação. Ocorreu uma crise, por exemplo, aquelas crises recorrentes, crise asiática, né? Crise em determinada bolsa de valores, aí, ou uma crise em determinada instituição financeira. Então, rapidamente, de forma bastante ágil, o ministro da Fazenda pode alterar a alíquota do IOF mediante portaria ministerial. O STJ entende que isto é legal e não há qualquer tipo de problema jurídico nesta hipótese. É importante também salientar, já que eu salientei desses quatro impostos, que temos também o caso da contribuição de intervenção do domínio econômico, incidente sobre combustíveis e lubrificantes, e temos o caso também do ICMS, incidente de forma monofásica, também incidente sobre combustíveis e lubrificantes. Nesse caso aí, o Poder Executivo pode também alterar a alíquota desses dois tributos, mas nessa hipótese, você bem sabe, como nós já estudamos aqui nos tributos anteriores, que ele não pode passar do teto inicial. Isto é, vamos supor que foi estabelecida a alíquota da CID combustível em 15%. Houve a redução para 8%. Quando o Poder Executivo alterar essa alíquota, novamente para aumentar, para elevar o valor do tributo, ele tem que obedecer o teto inicial de 15%. Então, sempre no caso do ICMS monofásico, incidente de forma monofásica em combustíveis e lubrificantes, e também no caso da CID combustíveis, que é aquele tributo que Lula não lembrou, né, no debate lá presidencial, na eleição de 2002, que Garotinho perguntou para Lula, o que é Lula CID? Lula não sabia nem para onde ia, né? Não sabia. E não teve, infelizmente, ninguém para socorrer ele naquele momento. Mas, enfim, o que você deve saber é que, nesse caso, o Poder Executivo pode aumentar a alíquota, mas sempre obedecendo o teto inicial estabelecido na lei. Ok? Então, nos vemos daqui a pouco com o nosso imposto incidente, né, sobre propriedade territorial rural, o famoso ITR. Um forte abraço. Revise o material e aproveite o campo Minhas Anotações, que está posicionado logo aqui embaixo. Aproveite as facilidades e também as dicas que o IOB Concursos oferece para ajudar nos seus estudos. Até a próxima!